Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje a gente veio aqui trazer algumas informações sobre o Fluminense, né? O que o Renato Gaúcho falou na coletiva de imprensa, falou algo surpreendente. Também falou um pouquinho da mudança que o Renato Gaúcho fez, que proporcionou essa vitória do Fluminense contra o Corinthians e além de tudo falar um pouquinho sobre o Fluminense e Corinthians, mas queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Nossa meta agora é chegar aos 11.900 inscritos. Com a sua inscrição aqui vai ajudar muito. Deixa o like aqui também, porque o like é importante. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar cada vez mais para tricolores, então deixe seu like aqui. E tem clube de membros agora também no Falando de Flu. Se você quiser se tornar membro do canal, se torne membro aqui, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. Torna-se membro, R$ 2,99 apenas por mês, você já vai nos ajudar a estar mais presente no Maracanã e fazendo cada vez melhor as coberturas do Flusão. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Eu quero começar falando sobre como que o Renato Gaúcho conseguiu superar o Corinthians na Arena Corinthians lá, né? O time do Fluminense como um todo. Renato Gaúcho que tinha alguns desafios muito grandes pela frente, como por exemplo, a gente não tinha o Thiago Silva, que é o nosso melhor zagueiro. O Hércules eu nem acho que fez tanta falta assim, nem o Paulo Henrique Ganso, né? Mas o Paulo Henrique Ganso também era um desfalque. Então, uma sequência pesada, um jogo na Arena Corinthians, o time do Corinthians tinha perdido apenas um jogo em casa esse ano e perdeu seu segundo jogo graças a uma substituição, eu acredito, feita pelo Renato Gaúcho. Quando a gente analisa o jogo do Fluminense, o primeiro tempo foi muito fraco. O time do Fluminense não correu riscos, mas também não conseguiu assustar o time do Corinthians. Teve uma marcação até boa, mas o time do Corinthians jogou melhor o primeiro tempo. E o Renato Gaúcho, inteligentemente, faz uma sacada para o segundo tempo. Ele saca o Lima e coloca o Nonato. O que ele ganhou com essa substituição? Ele abaixou um pouco as linhas do Fluminense para poder ganhar o jogo no contra-ataque. E foi isso que aconteceu. Com o Nonato entrando, o Fluminense fazia uma linha de 4 com Samuel Xavier, Freitas, Ignacio e René, e uma linha de 5, onde Canóbio e Arias desciam para fechar o lado do campo e ficava com 3 volantes por dentro, Facundo Bernal, Martinelli e Nonato. E quando saía em velocidade muito alta. E isso proporcionou ao Fluminense a vitória. Claro, teve a abertura do placar com um belo gol do René, um chutaço do René, né? Até estava brincando aqui, René, nunca critiquei, e realmente foi muito importante o gol do René, porque aí o Fluminense pôde baixar ainda mais as linhas e esperar o contra-ataque para poder matar o jogo. Mas foi um belo jogo, essa modificação fez toda a diferença sim para o Fluminense. E o que eu avalio de positivo nesse jogo? Alguns jogadores para mim saem maiores desse jogo do que entraram. Por exemplo, o Freitas fez uma partidaça, uma partida muito segura e não perdeu nenhum embate dele. Ele ganhou tanto na bola aérea quanto na bola por baixo, conseguiu ter algumas saídas de jogo boa. Então, para mim, o Freitas vai se consolidando com o Renato Gaúcho como titular e o parceiro de zaga do Thiago Silva. O Thiago Silva fica fora por um mês, o Ignacio também vai ter a oportunidade de mostrar seu jogo e tentar brigar por uma vaga com o Freitas, mas hoje o Freitas é titular da posição. Analisando o Ignacio também, o Ignacio levantava muitas suspeitas de que conseguiria fazer um bom jogo. Deu para ver que ele começou um pouco inseguro, tirando algumas bolas até para a lateral, mas terminou o jogo também com uma partida irrepreensível, conseguindo marcar muito bem, conseguindo desarmar muito bem, sendo muito efetivo no jogo aéreo. Então a gente tem que destacar a bela atuação da dupla de zaga do Fluminense. A lateral direito, Samuel Xavier fez mais um bom jogo, não deixou o Memphis Depay jogar. Após marcar o Neymar, hoje ele teve essa obrigação de marcar o Memphis Depay, conseguiu marcar muito bem e proporcionou ao Fluminense vencer esse jogo. O lateral esquerdo, René, eu acho que defensivamente ele cometeu alguns errinhos, tanto ele quanto o Canóbio, algumas bolas que o Mateuzinho conseguiu chegar no fundo, até o próprio Carrijo, mas depois que o Renato baixa um pouco as linhas, ele conseguiu proteger melhor aquele lado esquerdo ali, e o Corinthians não conseguiu ter mais tanto êxito para conseguir chegar ao fundo pelo lado esquerdo do Fluminense. Mas o René ofensivamente conseguiu fazer um belo gol, defensivamente eu achei que ele cometeu algumas falhazinhas, mas pelo gol acaba que sobressai mais a atuação dele do que pelas falhas individuais na marcação. Meio de campo, o Facundo Bernal conseguiu fazer um jogo muito seguro, muito bom, o que eu acho que credencia ele ser titular para o jogo do final de semana. Conseguiu dar combate, conseguiu ser um cara muito importante para o jogo, e o Martinelli fez uma partida nível Martinelli, uma média boa ali, conseguindo sair mais para o jogo, conseguindo dar combate, e o Facundo Bernal dá uma sustentação defensiva que a gente precisa, e realmente foi muito boa. No ataque teve o John Arias que fez mais um bom jogo, o John Arias sempre mantém a média, sempre jogando muito bem. E eu achei que o Canóbio e o Germancano hoje tiveram uma partida um pouco mais abaixo, né? O Germancano continua tentando se movimentar um pouquinho mais, saindo da área, se posicionando melhor, mas ainda falta um pouco de ter uma finalização mais efetiva, de conseguir fazer os gols quando a bola cai no pé dele. O Canóbio, eu acho que ajudou muito, voltando para marcar, conseguindo dar combate, mas na fase ofensiva não dá mesmo para o Canóbio. Ele vem fazendo partidas muito abaixo, tanto que o Serna entrou com de 5 minutos e sofreu um pênalti, né? Mas eu acho que
isso aí já é um ponto que o Renato precisa avaliar para os próximos jogos. Será que não vale a pena eu testar o Serna no lugar do Canóbio? Eu acho que seria algo válido e talvez fazer esse teste até já para o jogo contra o Vitória, porque o Canóbio realmente não está conseguindo performar tecnicamente como a gente espera. Vontade não falta, determinação, correria, briga, entrega não falta, mas tecnicamente está faltando bastante para o Canóbio. Então esse é um ponto que o Fluminense, que o Renato vai precisar corrigir, né? E também um mérito para o Nonato, entrou muito bem, mostrou mais uma vez para o Renato que está disponível para jogar e começa a mostrar que vai ser um jogador importante para a temporada. Já tinha entrado bem no jogo contra os bolivianos, entrou bem de novo ontem e começa a dar mostras que pode ser realmente uma peça importante, ainda mais nesse momento que a gente tem um Hércules poupado, vai ser um cara igual o Canóbio, igual o Nonato é importante. E o Thiago Santos entrou mais uma vez ali de 5, né? Então, aparentemente o Renato pensa talvez, né, em algum jogo ou outro ter o Thiago Santos jogando mais de 5, até fez sentido ele botar o Thiago Santos jogando 2-0 para dar uma proteção maior ali e a gente não correr risco nenhum, mas boa atuação do Fluminense e méritos também para mim, principalmente para as mexidas do Renato que foram muito inteligentes e conseguiu fazer o Fluminense vencer esse jogo. Agora, após o jogo, ele deu uma entrevista coletiva e revelou algo que ninguém sabia. Quando questionado sobre a atuação do Lima e a modificação do Nonato, ele falou, cara, eu não saquei o Lima por questões técnicas. O Lima teve febre ontem e é por isso que eu saquei ele, que eu vi que ele não estava nas condições físicas adequadas. Então, por essa fala dele, me leva a crer que talvez no jogo do domingo o Lima deve ser titular mais uma vez. Porque se o Lima não foi sacado por deficiência técnica, e sim por questões físicas, então, se ele tiver recuperado dessa gripe, ele pode sair como titular no jogo de domingo contra o Vitória no Maracanã. E realmente, o Lima foi um cara que destoou um pouquinho, não conseguiu entregar, tanto que com a entrada do Nonato o time subiu muito mais de produção, mas eu também acho que o Renato também está no momento de pensar em substituir o Lima. Eu não acho que o Lima vai conseguir ser esse cara para jogar de 10. Eu acho que o máximo que o Lima consegue fazer uma função, ele estava jogando de 8, pode jogar um pouquinho aberto, mas jogando de camisa 10 não dá pro Lima realmente. Eu acho que a gente precisa ter outro jogador. Se for para arriscar no jogo de domingo, tenta botar, o Ganso não tem condições, bota o Lescano, vai começar jogando, vamos ver como é que esse moleque vai jogar. Hoje ele entrou faltando 2 minutos no jogo de ontem, né? Então acho que tá na hora também de dar mais oportunidade pro Lescano, testar mais ele, para ele ser o substituto natural do Paulo Henrique Ganso, porque o Lima, para mim, não tem condições de ser esse cara. Agora, olhando para frente, o Fluminense vai ter uma sequência, pega o Vitória, depois tem o jogo contra o União Espanhola e tem o Botafogo. Então, ou seja, agora o Fluminense vai encerrar a sequência de jogos em casa e começa a pegar a sequência de jogos fora de casa. Joga no Chile, depois joga no Rio mais uma, do Botafogo, joga no Engenhão e depois tem o Galo, daqui a 2 semanas, né? Não sei se o jogo é sábado ou domingo, mas precisamos manter a boa fase. Nesse momento, o Fluminense é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras e Flamengo à sua frente e tem que conseguir somando ponto a ponto, galgando degrau a degrau, para a gente poder sim terminar o ano numa boa colocação. Mas o início do trabalho do Renato Gaúcho empolga e empolga muito a torcida do Fluminense. O Renato Gaúcho, pós-jogo, elogiou o time, elogiou até a arbitragem, pode acreditar. Eu vi a coletiva dele, elogiou até a arbitragem e o trabalho dele empolga, ele conseguindo montar uma defesa forte, segundo jogo o Fluminense quase não é ameaçado, não toma gol e fazendo o time ter uma válvula de escape, um contra-ataque muito rápido, e eu acho que era isso que faltava ao time do Fluminense. Vamos aguardar também nos próximos jogos como que ele vai montar o time, como que ele vai conseguir extrair ainda melhor desse time, mas de fato, hoje, o trabalho do Renato Gaúcho empolga e a vitória de ontem passa muito pelas mexidas e leitura de jogo do Renato Gaúcho. Então, parabéns ao Renato Gaúcho e todo o time do Fluminense e esperamos sim, de fato, terminar fazer um brasileiro decente, quem sabe até brigando por títulos, né? Mas vamos com calma, para a gente não se empolgar muito não, que vamos deixar os resultados falarem por si e não vamos nos empolgar tanto, mas domingo eu espero um grande público no Maracanã baseado no jogo de hoje. Tomara que tem, bote aí, né? Se botou 46 mil no domingo passado, bota aí uns 55 mil, 60 mil pessoas no Maracanã nesse domingo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, dá essa moral pra gente aí. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu. É muito importante sua inscrição aqui, nos ajudar a chegar aos 11.900. E seu like também, porque o YouTube começa a entender que esse conteúdo aqui é muito relevante. Então, deixa seu like. E se quiser ser membro do canal, tem aqui o clube de membros. Se torne membro do canal, você vai dar uma moral gigantesca pro nosso crescimento, para que possamos melhorar a nossa forma de transmitir Falando de Flu aqui. Então, dá essa moral pra gente. E lembrando, hoje, 8 horas da noite, teremos uma live especial demais com o Matheus Ferraz, ex-zagueiro do Fluminense, jogou no Fluminense 2009 a 2022. Então, ele vai estar aqui batendo um papo muito legal com a gente. Espalhe essa notícia aí para a galera tricolor, para que todos possam estar aqui juntinho com a gente nessa live. Saudações tricolores e até a próxima.